Olá galera, esse é o terceiro vídeo da série que ensina a configurar e usar a ferramenta Lattice para a automação de BDD para framework web Django. No último vídeo nós terminamos de escrever as histórias de usuário e os critérios de aceitação associados a eles, e nesse vídeo aqui nós vamos escrever o arquivo Python que realmente vai rodar aqueles critérios de aceitação definidos. Mas antes de escrever esse arquivo, vamos relembrar as histórias e os critérios que nós escrevemos no último vídeo. Eles foram escritos lá no apps da controllers, na pasta de features, que tem que conter, tanto o arquivo .feature quanto o arquivo de Python que realmente vai rodar os testes de aceitação. Então, só para relembrar, ok, aqui está a nossa história, que é basicamente buscar por uma linha de ônibus, e aqui está o nosso cenário, que é basicamente buscar por uma linha de 205 e esperar que eu receba 2 resultados. Ok, relembrando isso, vamos escrever agora o nosso arquivo. Esse é um arquivo que tem que ser, obviamente, Python, e apesar do nome dele não tem que ser steps, é uma convenção do Lattice que o arquivo que vai executar os critérios de aceitação tem esse nome de steps.py. E eu vou seguir esse critério bem aqui. Então, antes de mais nada, esse aqui vai ser um arquivo de teste do Lattice. Então, a primeira biblioteca que nós temos que importar aqui é ela. Ok. Além disso, tem algumas outras duas bibliotecas que eu tenho que importar aqui, que é a do Lattice.django, Django URL, e também a from Django.test.client. Por que eu tenho que importar essas duas bibliotecas? A primeira, em si, ela não é realmente essencial, mas ela é uma comodidade que o Lattice já te dá, que é que, como nossa aplicação é web, nós precisamos acessar ela, movimentar entre telas, por meio de URLs. E esse comando Django URL aqui já monta, uma URL no padrão do Django. Então já é uma facilidade. O segundo é que, como nós estamos fazendo o teste BDD, em tese esse teste ele realmente vai ser um teste funcional, que é um teste caixa preta. Ou seja, ele não tem acesso direto ao código. Então, dessa forma, o teste está sendo feito com a própria interface que a aplicação mostra, como, por exemplo, pode ser uma interface gráfica, ou até linha de comando. E como no nosso caso é uma aplicação web, a nossa interface é um browser. E aqui o Django ele já dá um browser default para fazer esse tipo de teste, que é esse client, bem aqui. Além disso, tem outras duas bibliotecas que eu também vou importar. Uma é da LXML, que é basicamente para mexer com questões do HTML, e a outra é a do Nose. Essa do Nose, ela basicamente é só para eu poder usar uma funçãozinha especial dela, que é essa aqui, o assert equals. Isso aqui, em tese, não é totalmente necessário. O Nose ele não tem nada a ver com Lattice, é uma ferramenta de teste à parte do Python. E eu estou importando o assert equals só como comodidade aqui mesmo para o teste. Mas dá para fazer todo o teste do Lattice sem ele. E para usar essa ferramenta também é só realmente dar um pip install nela. Mas como também você não trata do escopo aqui do teste, eu não vou me aprofundar tanto nessa ferramenta. Então, como eu disse, como nós temos que definir um client, como nós precisamos de um browser, e ele é definido por esse client, esse client tem que ser instanciado, e ele tem que também estar acessível a todos os métodos de teste, já que vão precisar dele. Então, para isso, em tese, nós teríamos que fazer um método de setup, que teria que rodar antes de todos os testes. Para fazer isso, nós temos o Lattice dá uma notação chamada before all. Essa notação diz que o método que estiver associado a ela vai rodar antes de todos os testes. Então, por exemplo, o método aqui setBrowser, que eu vou definir aqui agora. Ele vai rodar antes de todos os testes, já com instância do cliente aqui na variável browser. Vale ressaltar que o Lattice, essa questão do Word aqui, é para dizer que essa variável é global e que ela vai ser vista, vai ser acessível por todos os outros métodos de teste. Eu também já vou definir alguma outra variável aqui para facilitar o teste lá na frente, que é o value, que vai ser basicamente o valor que eu vou digitar lá no meu campo de busca. Vou deixar ele como none só para deixar já inicializado. Feito isso, eu já posso começar a escrever de fato o meu teste. Para isso, eu tenho que usar outra anotação também do Lattice, que é o step.
O step basicamente é para mostrar que o método associado a essa tag está executando um dos steps lá do nosso arquivo .feature definido. Ou seja, cada step que a gente definiu no arquivo feature tem que estar associado ao método de teste. Então, por exemplo, nesse caso aqui, todos os nossos 5 passos aqui, eles têm que estar implementados lá. Então, vamos começar pelo primeiro, né? Do given aqui do homepage, né? Vou copiar ele aqui. Então, vamos lá. Como que funciona do step? Eu tenho que passar aqui exatamente a mesma string que está lá definida no arquivo de features, né? E o método que eu for criar aqui, né? Vou criar, por exemplo, vou colocar o mesmo nome que está lá, só que tudo em letra minúscula. Tem que receber o step aqui como parâmetro para fazer. Então, esse caso de teste aqui está relacionado àquele primeiro step, né, do nosso critério de aceitação. E vamos lá, né? Vamos escrever o comportamento de teste aqui. Ou seja, eu tenho que estar na minha página inicial aqui da aplicação, né? Então, a página inicial vai ser a própria barra. E agora eu vou usar aquele comando, né, que eu comentei, que era o Django URL, para criar, né, essa URL já no padrão do esperado pelo Django, né, dado aqui do name. E agora eu vou ter que mandar uma requisição, né, para a aplicação, né, para que eu esteja nessa página, né. Isso pode ser feito por exemplo, dessa forma aqui, o word.page, né. Estou definindo outra variável global, que vai ser a página inicial, e eu posso fazer usando o word.browser, né, que é o nosso browser default, bem aqui. E vou mandar um método get do HTML nessa minha full URL bem aqui. Então, ok. Então, ok, isso aqui em tese já era para a gente conseguir rodar o nosso arquivo de teste sem problema nenhum. E o primeiro passo, pelo menos, daquele arquivo, ele tem que estar rodando. Então, né, vamos confirmar isso aqui agora lá na nossa aplicação. Vamos rodar o comando, né, o Python Manage Harvest, e vamos ver qual vai ser a saída agora do arquivo. Como esperado, ó, vocês podem ver agora que com o steps definido, né, ele já não deu mais aquele erro que apareceu no vídeo anterior. E para o nosso primeiro passo que foi definido, vocês podem ver que ele passou. Foi basicamente entrar na página inicial. Para os outros métodos, né, você podem ver que ele vai te dar essa mensagem que eles não foram implementados, né, e que você precisa implementar para passar o cenário todo. E bom, agora, né, vamos terminar de implementar todos os outros, né. Vamos voltar lá para onde a gente estava lá no controller, na features, e vamos continuar editando o arquivo, né, de steps. Opa, não entrei na pasta que eu queria. De novo. Ok. Agora, né, vamos implementar, né, dos outros. Agora também eu quero mostrar para você outra coisa que podem ser usadas, né, aqui junto com a anotação do step. Por exemplo, vou mostrar isso aqui para vocês. Dá um quietinho de novo. Então, né, nosso passo critério é esse aqui, do end. Aí que tá, lembra no vídeo anterior que eu falei que eu estava colocando os valores entre aspas por algum motivo no arquivo? Então, é exatamente por esse motivo aqui. Eu posso capturar esses valores aqui no meu teste usando expressões regulares. E colocando entre aspas facilita, né, eu identificar esses valores aqui. Então, por exemplo, como eu sei que vai ser um número, e não vai ter outra forma de quebrar, e ele está entre aspas, né, eu posso capturar aquele número com a expressão regular bem simples aqui, né, que é a do ponto, né, para qualquer caractere. Mas eu posso passar aqui qualquer tipo de regex, ou seja, eu consigo definir valores lá no meu critério de aceitação e capturar ele aqui no meu teste. O que facilita muito, né, dependendo de como você vai escrever a história propriamente dita, né. Então, continuar escrevendo outro aqui. Value in the field search lines. E agora, algo muito importante. Como nós estamos capturando alguma variável usando a expressão regular, ela também tem que vir como parâmetro aqui para a minha função. Então, além do step,
eu tenho que passar essa variável que eu vou chamar de value. Aqui o nome pode ser qualquer um. Então agora que eu tenho value, né, eu vou capturar ele naquela variável que eu tinha definido lá no método, lá no primeiro método setBrowser, né, essa variável word.value aqui, e vou setar ela com um value mesmo. E aqui também realmente, né, vou fazer um teste bem besta, que só para mostrar de novo, né, só para mostrar o assert equals também funcionando. Ok, ó, o assert equals também, só. E ok, então mais um, esse aqui mais um cenário lá usado. Então, né, vamos salvar e vamos ver como que modificou lá no nossa aplicação, de novo. Usando de novo o comando harvest. Ok, pronto, ó, já temos dois cenários daquele lá passando, né, algo bem simples. Agora vamos fazer o terceiro, né, que é o do when. Novamente, voltando lá para features. Novamente, de novo, mesma coisa. Todos os steps vão seguir sempre o mesmo padrão. Aqui, de novo, eu posso usar regex, só que nesse caso aqui, eu vou colocar a regex, só que eu não vou colocar ela praticamente dito, eu não vou usar ela no teste e eu vou explicar isso para vocês. Mas, bom, eu vou definir ela aqui, de qualquer forma. Ok, então, escrever de novo o teste, né? Então, aqui agora eu já quero comentar com vocês uma outra questão que eu vou mostrar aqui. Tá vendo que nesse caso aqui eu vou ter que mandar uma requisição HTML, ou seja, eu tenho que buscar, eu tenho que pesquisar o botão pesquisar. Só que a questão é, eu aqui como desenvolvedor, né, eu sei como é que funciona, eu sei que, por exemplo, no aplicativo Buzinime, essa requisição é uma requisição do tipo post, e eu tenho que setar algumas coisas nessa requisição para executar ela. Só que esse aqui é um teste funcional e um teste caixa preta. Em tese, não era para ser conhecido esses detalhes, né? Eu vou terminar de escrever o teste. Aqui, normal. Post. Só para mostrar isso para vocês. Ó, além disso, eu tenho que saber também a URL que eu tenho que acessar, né? O nome dela. E os parâmetros que eu tenho que passar é exatamente o nome do campo, lá do campo de busca, né? Que tem que receber o valor, né? E agora eu vou usar aquela variável global que eu setei, o word.value, que é o 205 no último teste, que aqui é o campo de busca propriamente dito, e eu estou setando o valor dela. Então, fechar aqui. E agora vamos ver se esse meu código aqui, né, se o código da página, né, foi igual a 200, ou seja, se a pesquisa foi realmente bem, se a página em si foi aberta, né, com sucesso. Não, ok, né? Então vamos ver como que essa função aqui agora também vai ser executada. Normalmente, né, aquela mesmo padrão. Pequeno erro lá, né? Vamos voltar e consertar. Ó, um erro também que eu acabo cometendo, é bom tu colocar, sempre é step, não steps. Então, provavelmente era só esse o erro que estava dando, né? Vou dar de novo. E ok, pronto. Também mais o terceiro critério que está passando. Eu acho que já deu para pegar um pouco a ideia, né, de como que realmente testa. Os outros também seriam bem simples. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu já estou aqui com todo o arquivo de teste que eu teria que implementar, né? Ele já está todo fechado aqui. Então eu vou só baixar ele aqui lá para vocês e mostrar eles para vocês.
rodar ele completo. Então vou dar o RM no steps.py, que eu já tinha escrito com vocês, e dar também o RM no PyC e baixar aquele link lá. Normal, né? Que então, ok, né? Só abrir ele para mostrar que realmente era o que a gente estava fazendo, apesar da ordem estar um pouco diferente. Então, basicamente, né, esse é aquele teste que a gente estava fazendo. Basicamente não muda muitas coisas, as únicas coisas que tem a implementação, né, dos dois últimos cenários aqui, né, que é o de ver o número de resultados e o de procurar, né, para os 205, que é basicamente o que eu tô fazendo aqui, é indo lá no content, né, que o HTML me responde, vendo quantos números eu acho com o valor 205, né, que é o próprio value, que também vem de outra expressão regular. Então eu vou rodar o teste aqui agora, né, só para mostrar como que acontece quando todos os critérios, né, passam. Olha aí, pronto, tá vendo? Todos os critérios passando, ó, todos ficaram verde. E aí ele informa, né, que eu tinha exatamente uma feature, um cenário, o número de steps e quantos passaram para cada. Então, para aquela feature, para aquele cenário, tudo passou. E normalmente esse ops aqui é no outro ponto que, por exemplo, em outros apps da nossa aplicação, no caso aqui do Buzinime, não estava implementado nenhum arquivo de features, então ele não achou ele dar esse ops, mas isso aqui realmente não é erro. Então, basicamente é assim que se escreve, galera, uma parte de teste, né, usando o Lattice. Criar a história de usuário, criar o critério de aceitação e depois ir lá e criar o arquivo Python associado e usar sempre esse comando step aqui para definir o critério de aceitação que você está fazendo e fazer o teste aqui embaixo. Lembrando que você pode passar valores lá e conseguir capturar eles com expressão regular, sem problema nenhum. E também das comodidades, né, do Django, por exemplo, dele já setar um browser default, do Lattice já criar essa questão da URL, que facilita também. E então basicamente é isso, galera. No próximo vídeo, né, no último, eu vou mostrar uma outra abordagem que a gente pode usar também, que é usando o Splinter, né, que está aqui comentado. Mas é que basicamente qual é a ideia? Como eu mostrei aqui para vocês, eu tive que ter um conhecimento real do código, né? Da URL que eu ia acessar, de como que qual era o nome, né, do campo que eu estava acessando. E isso é um teste funcional, não é muito certo, porque em tese eu não teria que conhecer esses detalhes. E usando o Splinter, eu vou mostrar uma forma de você abstrair essas questões ao mínimo possível e deixar o teste com mais cara funcional. Mas, se não quiser usar o Splinter, né, se achar que é uma dependência adicional ao projeto, essa forma aqui já funciona perfeitamente bem. Então, até o próximo vídeo.